Olá, empreendedor! Olá, empreendedora! Eu sou a Paula Freire, da Rede Insight, e nesse vídeo, eu e os meus parceiros, Davi Andrade e Ricardo Bernard, vamos falar sobre as novas tecnologias e como que você vai aplicar isso no seu empreendedorismo. Estamos aqui hoje com um super convidado, é um parceiro da rede, Michel Castro, e ele sabe tudo sobre inteligência artificial e tudo que está sendo usado e tudo que está sendo falado nesse momento. Não se fala em outra coisa senão ChatGPT. A gente quer saber, Michel, é para qualquer um? Não é para qualquer um? Vamos conversar um pouco sobre esse assunto que é muito tecnológico e eu confesso que comecei a entrar nessa onda faz pouco tempo, mas já estou encantada. Michel. Então, pessoal, boa tarde. Meu nome é Michel. Deixa eu me apresentar primeiro, né? Eu trabalho com tecnologia já há muitos anos, tá? Tenho pelo menos aí 12 anos de mercado, passei por grandes empresas. Atualmente eu trabalho na Accenture Brasil, sou consultor sênior, né? Represento aí as nossas empresas e nosso capital intelectual brasileiro, tanto no Brasil quanto no exterior. E agora a gente está vendo muitas oportunidades, né, com o crescimento da tecnologia e que esse monte de lançamento que está vindo, para trazer isso um pouco mais para o Brasil e, naturalmente, tentar transformar isso em alguma coisa que todo mundo possa usar, né? Afinal, a tecnologia, sem pessoas, não serve para nada, né? Um elefante branco. Então, a gente vai falar um pouco aqui hoje sobre essas tecnologias que estão em hype, focando principalmente na inteligência artificial. A gente vem de um universo que já está se transformando, vou colocar assim, do manual para o digital, com uma assim, importância agora cada vez mais forte. Então, você já tem hoje atendentes virtuais, você já tem hoje questão de, cara, vou no banco, não vou mais, eu abro um aplicativo, vou no McDonald's comprar um sanduíche, cara, já não preciso mais falar com atendente, posso usar um totem, né? Então, a transformação digital, ela está vindo muito forte. E isso tem mudado a forma com que a gente faz as coisas, tem mudado o mercado como um todo, tem mudado a forma que o próprio consumidor se comporta dentro do processo de adquirir um produto ou algum tipo de serviço, e naturalmente que isso globaliza a coisa de uma forma muito interessante. Afinal, é mais fácil você ter uma máquina que fala 27 línguas do que você ter um profissional que fala 27 línguas, né? Então você consegue pegar o teu produto e esticar isso, né, para N outras nacionalidades, mesmo que você não domine aquilo como um todo. O interessante da gente falar sobre inteligência artificial é porque esse é o hype de 2023, né? O pessoal está falando assim, cara, 2023 é o ano da inteligência artificial. O problema é que a galera não está entendendo a importância desse ano, vou colocar assim, né, desse movimento, e principalmente a capacidade desse novo modelo de negócio que está surgindo, ou esse novo modelo de fazer as coisas, como isso pode, de fato, ajudar a gente no dia a dia, seja uma pessoa física, seja uma pessoa jurídica, seja um profissional liberal, né? Então, a gente consegue usufruir de maneira bastante positiva, utilizando a inteligência artificial ao nosso favor. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Tudo bem? Maravilhoso! Michel, você sabe que assim, a tecnologia, essas novas tecnologias, inteligência artificial, eu acho que tanto para mim como para vários empreendedores que estão assistindo a gente aqui agora, causa um pouco de medo, uma resistência. Ai, meu Deus, o que será que eu vou ter que aprender? Será que eu vou ter que estudar? É muito difícil, é muito complexo. Rola um medo inicial de embarcar e de mergulhar nesse universo. Mas quando a gente mergulha, quanta coisa maravilhosa tem para a gente usufruir e aproveitar. Claro, ali, né, que com uma a inteligência humana por trás disso, mas a gente não pode ignorar e muito menos desprezar todos esses benefícios que essas novas tecnologias estão trazendo, principalmente para os pequenos negócios, né, Michel? Vamos trazer aqui para o Perfeito. nosso público, que são os pequenos empreendedores, empreendedores individuais. Então, conta para a gente o que tem de novidade para esse universo. A gente aqui da Insight sempre trazendo tendência, gente. Então, Ah, vamos sim. escutar aí o mestre falar o que tem de maravilhosidade para acontecer aí em 2023. Então, vamos entender primeiro do que a gente está falando, né? O que é inteligência artificial? Eu lembro que lá atrás, quando eu falava com o pessoal assim, cara, seu computador pegou um vírus. A galera perguntava assim, cara, que remédio que eu dou para ele, né? Tipo, que comprimido que eu compro na farmácia para dar para ele, né? Porque
ainda não se tinha essa cultura tão forte como hoje do veículo digital. Então, hoje as pessoas entendem que um vírus é um programa que você coloca no computador, que é um programa malicioso, mas na época não se tinha isso, né? A inteligência artificial, ela é mais um nível sobre isso, né? Qual é a diferença de um programa comum para uma inteligência artificial? Um programa comum é aquilo que você faz e ele sempre executa a mesma rotina, ou seja, quando você pressiona um botão, ele sempre faz a mesma coisa, quando você abre uma tela, ele sempre apresenta as mesmas coisas, e ainda que aquilo mude, são mudanças bastante simples e normalmente programadas, ou seja, não existe de fato uma inteligência por trás daquilo que governe aquele processo. Então, aquele processo pré-estipulado e ele sempre vai ser repetitivo. Então, isso acontece muito com o aplicativo. Você entra, faz o login, clica aqui, clica ali, mas normalmente o processo é repetitivo. Quem dá vida a esse aplicativo é o humano e não a máquina, certo? Quando você aplica uma inteligência artificial, você entrega para o computador uma capacidade de autonomia. Ou seja, cara, a partir de agora você pode pensar e não só repetir alguma coisa o tempo inteiro. Então, a partir de agora, pensa no seguinte: eu tenho uma máquina que ela é capaz de elaborar linhas de pensamento, seja elas quais forem. Então, um computador ele sempre foi muito bom, por exemplo, em fazer cálculos matemáticos. Então, para você fazer matemática no computador, ele executa aquilo muito fácil. Por quê? Porque para computador, trabalhar com números é muito simples, né? Então, ele consegue trabalhar ali numa camada numérica de uma maneira muito fácil. É muito mais rápido um computador calcular do que um humano calcular. Isso é natural, né? Agora, quando você aplica isso para uma linguagem natural, ou seja, cara, eu quero falar português, eu quero falar francês, falar espanhol, inglês, enfim, a complexidade disso é muito maior. Por quê? Porque além do viés cultural, né, vou colocar assim, né, além da própria complexidade da linguagem, que não é tão simples assim, P e B, M tem que vir antes de P e B, né, você não pode usar N, mas o X tem som de S em determinado aspecto, né, você chama de Hulk, mas não começa com R, começa com H, né, então, assim, isso é muito mais complexo de ser compreendido, porque dentro do processo, além da própria linguagem ter a sua complexidade, que não é simples, você ainda tem as linguagens paralelas, que são as linguagens, né, seja por região, seja por estado, e N outras coisas, né? Então, isso é muito complicado de você colocar isso para dentro de uma máquina raciocinar. Então, dentro de um script, né, quando você pensa assim, vou criar uma conta, né? 1 mais 1 é sempre 2, 2 mais 2 é sempre 4, isso não vai mudar. Agora, quando você aplica isso sobre uma rede neural, o processo muda. Por quê? Porque ela é capaz de compreender o que está sendo feito. Isso é uma inteligência artificial. Não é mais algo que é ciclomático, repetitivo. É algo que consegue interpretar, compreender e responder a nível de linguagem natural hoje, né? E a gente está falando de algo que está relativamente novo. Mas qual a diferença desse movimento para o que já havia antes? Michel, esse negócio é novo, isso saiu agora, sabe? Não, Michel, isso aí é coisa que saiu em 2022 agora. Não, gente, inteligência artificial é uma coisa que já existe há muitos anos, desde a década de 80. A diferença é que esse uso, né, de inteligência de máquinas normalmente se fazia, né, presente no universo militar e também no universo corporativo, seja ele qual for, seja industrial ou seja de grandes corporações. Isso não vinha para o público, seja porque era muito caro, seja porque era muito complexo, seja porque o próprio público não estava preparado para esse tipo de tecnologia. Então, foram sendo lançados durante o decorrer do tempo diversas tecnologias que entraram e que não deram certo, né? Seja por qualquer que seja o motivo. Agora, a OpenAI, que é a dona do ChatGPT, que a gente tanto ouve falar aí de ChatGPT, ela conseguiu encontrar um ponto de equilíbrio aonde ela conseguiu entregar um robô com um aspecto de inteligência bem interessante, e esse robô ele é fácil o suficiente para ser utilizado pelo público geral. E esse movimento não dá para voltar atrás. Então pensa assim, antes eu tinha um aspecto onde somente as corporações faziam frutos, né, de um produto de inteligência artificial, porque esse produto, além de ser um produto muito caro, muito restrito, muito técnico, era um produto extremamente corporativo. Eu quero aumentar minhas vendas, caso uma coisa com a outra. Você já deve ter entrado num site, por exemplo, e está lá, produtos recomendados. Você pesquisa no Google, carrinho de bebê, aonde você entra aparece carrinho de bebê, sabe? Então, isso é uma inteligência artificial trabalhando para tentar te vender um produto.
Agora eles criaram uma inteligência artificial que não está focada na venda, não está focada em conversão, não está focada em dinheiro, ela está focada em conhecimento. Aí a coisa muda. É como se eu tivesse pegado agora um cenário onde eu tenho uma biblioteca, né, formada por todos os melhores livros do mundo e que fala todas as línguas possíveis e eu tivesse acesso livre a ela. Isso muda tudo, porque agora eu já não transfiro a responsabilidade para uma máquina somente de converter, de convencer. Agora eu posso transferir a responsabilidade dela também de nivelar o nosso público, né? Então, assim, cara, qual é a chance de uma pessoa, por exemplo, de comunidade, que não tem acesso financeiro à instituição de Harvard, por exemplo, a ter uma aula com um professor de Harvard? Porém, se eu treino uma inteligência artificial com os aspectos desse professor, essa inteligência artificial naturalmente pode replicar uma aula desse professor tranquilamente para essa pessoa. Então, olha como isso é interessante. Eu consigo quebrar um paradigma enorme, né? Entendendo que se eu entrego dinheiro para essa pessoa, eu saro ela ali por algum momento, é como se eu estivesse dando um anestésico. Agora, se eu entrego conhecimento para essa pessoa tem a capacidade de transformar o seu próprio ambiente. Então, isso muda tudo, certo? Então, eu saio de um ciclo onde somente pessoas capitalizadas intelectualmente tinham acesso a esse nível de tecnologia e entrego a essas pessoas agora que talvez não tenham tanto recurso, seja financeiro, seja tecnológico, mas que conseguem usufruir da mesma forma. Maravilhoso! Gente, eu sou fã desse moço, porque ele traz um assunto tão complexo que a gente tem preguiça de falar, de uma forma simples, didática, e dá vontade de a gente, né, entrar nesse universo e entender um pouquinho mais. Meninos, eu tô aqui toda empolgada, eu quero saber se vocês têm alguma pergunta especial para o nosso mestre da tecnologia. Na verdade, eu queria fazer assim duas perguntas diante da explicação aí da Michelle e perguntar quais são as limitações, mais ou menos, os parâmetros e limitações para inteligência artificial. A gente está numa velocidade de processamento hoje muito mais rápida do que no passado. Eu acho que isso facilita muito a inteligência artificial, né? Mas como é que está a questão das limitações hoje em dia e o que a gente pode esperar aí para o futuro, né? Então, vamos dar um passo de cada vez. Primeiro, a gente tem que entender como que esse troço funciona, né? A inteligência artificial, ela requer um poder de processamento, uma capacidade de processamento muito forte. Então, para a gente ter uma inteligência artificial rodando, entenda que tem um computador muito grande do outro lado, processando esse troço. E quanto mais gente estiver usando, mais processamento aquilo precisa, certo? De um tempo para cá, foi criado um aspecto, né, de data center, né, que o pessoal chama. O que é um data center, para quem não conhece? Imagina que é um local onde eu tenho muitos e muitos e muitos computadores, certo? Eu, Michel, eu não tenho capacidade de chegar e comprar um computador que custa 50 mil, 100 mil reais, certo? E pior, né, manter toda a infraestrutura em volta, colocar um ar-condicionado, colocar redundância, uma boa internet, ter toda a questão de segurança, não sei o quê. Não, cara, eu não tenho como fazer isso. Porém, se eu alugo este computador dentro de um data center e entender que esse computador ele não é só meu, ele é compartilhado com N outras pessoas, eu consigo um preço muito mais competitivo. Ou seja, agora no lugar do Michel pagar 100 mil reais para ter aquilo ali só para ele, o Michel consegue pagar 100 reais por mês e ter aquilo ali dividido por milhares ou milhões de pessoas. E todo mundo consegue usufruir daquilo de maneira bem interessante. Então, isso é a propagação de como que a inteligência artificial veio para nós. Alguém pensou assim, cara, eu vou ter algo muito grande e vou dividir para um monte de gente, e esse monte de gente vai pagar pequenas fatias, mas todo mundo vai poder usar. Excelente. Entendemos isso? Então agora você não precisa mais de um mega computador em casa, certo? Agora, como é que funciona o cenário da inteligência artificial e quais são os seus limites? A inteligência artificial, ela trabalha com treinamento. Então existem duas características fortes, tá? A primeira característica é quando eu entrego os dados de treinamento para ela, ou seja, inteligência artificial, a partir de agora eu vou te especializar em mecânica de um carro específico, beleza? Então eu vou lá e entrego para ela todo o manual, tudo que pode acontecer, aonde quebra, como acontece, o que...
juntando o conhecimento de dezenas, se não milhares ou milhões de mecânicos do mundo inteiro. Então, agora eu criei uma inteligência artificial extremamente especialista naquele carro e provavelmente qualquer coisa que acontecer, aquela inteligência artificial vai poder responder ou indicar qual é o problema. Perfeito? Então, eu compilei um monte de conhecimento e entreguei para algum lugar. Ótimo, legal. Então a gente entende que a inteligência artificial, ela não necessariamente aprende sozinha. Alguém tem que entregar algum conhecimento para ela, né? Aí eu tenho duas características, né? Eu tenho um aprendizado de máquina supervisionado e eu tenho um aprendizado de máquina não supervisionado. O aprendizado de máquina supervisionado é como quando nós, como pessoas, entramos e dizemos assim, cara, isso não está certo, ou isso está errado, ou isso aqui, essa palavra aqui não se encaixa nesse contexto. Então, eu estou supervisionando esse aprendizado e estou entregando para ela sugestões de melhoria. Ela vai absorver essa sugestão e na próxima vez que ela me responder, naturalmente que aquela sugestão vai ser atribuída de maneira positiva ou negativa. Quanto mais positivo for, ou seja, quanto mais reforço positivo eu der, mais ela vai repetir aquele padrão. Quanto menos reforço positivo eu der, menos ela vai repetir aquele padrão. Então, ela vai aprendendo conforme o usuário vai usando, por isso que a gente chama de aprendizado supervisionado. Tem alguém fazendo a supervisão daquilo, ok? Agora, quando a gente vai para um aprendizado não supervisionado, é quando a máquina tenta encontrar padrões automaticamente. Isso é um pouco mais complexo, por quê? Porque pode ser que o padrão que ela esteja encontrando, que ela esteja tentando encontrar, não seja necessariamente um padrão real, mas aquele padrão pode existir. Eu vou te dar um exemplo bom do que eu estou falando. Ah, cara, eu tenho uma região onde há pessoas extremamente racistas, é um exemplo, tá? Então aquela máquina ela vai ter um comportamento racista, por quê? Porque ela entendeu que aquele padrão é um padrão que ela deve seguir, porque todo mundo faz. Agora, se eu estou num lugar onde esse movimento não existe, quando ela pegar um movimento racista, ela não compreende. Ela fala, ué, tem alguma coisa estranha aqui. Isso aqui é algo novo. Então, o que eu faço com isso? Se aquele movimento não se repete, ou se aquele movimento ele é repelido, né, automaticamente, ela vai entender, não, isso aqui é algo que eu não posso fazer. Então, esse é o aprendizado não supervisionado. Tem uma história legal quanto a isso, tá? A gente tinha um projeto lá atrás, que chamava Projeto Jade. E a gente queria que a Jade aprendesse sozinho, né? Ah, vamos colocar para aprender sozinho. Ótimo. O que aconteceu? A gente colocou na casa de uma pessoa, vai, experimenta aí. E a pessoa começou a falar com o robô, só que essa pessoa xingava muito em casa. E o robô começou a xingar, entendeu? Então, tipo assim, toda vez que essa pessoa recebia uma visita, né, de alguém, ela falava, pô, chegou essa vaca de novo, sabe? Chegou um dia que a pessoa entrou dentro da casa e falou assim, oi, bom dia, vaca, sabe? Porque acompanhou que aquela pessoa era vaca, entendeu? Só que esse é um processo complexo, porque a máquina, ela é como se fosse uma criança, ela não tem maldade, sabe? Ela vai repetir os padrões, entendeu? Então, assim, dentro do processo, hoje, tá? Ainda existe uma necessidade muito forte de uma operação humana. Então, qual o limite dessa máquina? O limite vai ser aquilo que a gente estipular ela, sabe? Então, assim, eu costumo dizer que essa máquina, né, a inteligência artificial, ela não é capaz de viver coisas novas. Ou seja, quem é que pode ir na praia? A Paula pode, o Davi pode, o Ricardo pode. A máquina, ela ainda não pode ir na praia. Pode ser que em algum momento coloque isso num drone, alguma coisa assim, mas a experiência vai ser outra, né? Quem é que pode sentar, conversar, tomar um refrigerante, comer um petisco, sabe? A máquina não pode fazer isso. Então, a máquina, ela pode recontar ou criar histórias, né, vou colocar assim, mas histórias que são fictícias, que são fábulas, sabe? Então ela pode contar histórias verdadeiras de alguém que já viveu, e ela pode criar histórias novas a partir de uma fábula, mas ela não pode criar a sua própria história porque ela não pode viver isso. Então essa é a grande diferença entre um homem e uma máquina. Bom, Davi, o que você tem para falar? Que quando o mestre Davi fica quieto, vem coisa. Vamos ver que pergunta que ele traz aí para o Michel. Mas o Ricardo disse que tinha duas questões. Você já falou das duas? Não, eu queria aproveitar, Davi, só para complementar. Eu sou uma pessoa que acompanhava Star Trek, e lá na série tinha o famoso tradutor universal de linguagem. E isso é um problema e até cada vez mais presente na nossa sociedade, porque a gente percebe que a gente está quebrando barreiras, e uma das coisas que a gente até prega aqui na Rede Insight
é quebrar as barreiras geográficas, as barreiras de tempo, inclusive as barreiras até financeiras, né, que são um pouco mais complexas, eu diria. Mas a questão da barreira geográfica, de você trabalhar em qualquer lugar, principalmente, né, a gente passou uma experiência aí em 2022 de nos encontrarmos em Portugal, e você vê, Portugal, aqui do lado, é um outro país, né, com a mesma língua, a gente entende que é a mesma língua com a gente, mas não é. É uma cultura completamente diferente. A Paula está lá nesse momento, né? Nós estamos no Brasil, no Rio de Janeiro, creio eu, todos nós três, mas a Paula está lá em Portugal. E você vê, mas eles falam a mesma língua com a gente, mas é completamente diferente, tem toda uma barreira cultural. Então, assim, queria fazer mais uma provocação, né? E saber se realmente esse tradutor universal, algum aparelhinho, você já falou, já deu uma pista aí de um drone, alguma coisa que a gente possa levar com a gente. Hoje em dia tem o Apple Watch, né, esses relógios smart, os smartphones, os relógios inteligentes, e se no futuro a gente vai ter alguma tecnologia ou alguma inteligência artificial que realmente a gente não precise mais passar por algumas torturas de ter que aprender línguas, seja ela o português, o inglês, ou até o japonês ou o chinês, que são coisas difíceis, que é praticamente impossível aprender, pouca gente sabe, para nos ajudar a auxiliar e quebrar essas barreiras e aí tornar realmente a vida nômade, que você possa morar em qualquer lugar e ter um aparelhinho que te auxilie nesse sentido. Então, vamos dar um passo de cada vez, tá? Assim, Michel, existe algum aparelho hoje que traduza, né? Existem, inclusive, até canetas, tá? Você fala para a caneta traduz, você entrega a caneta, ela fala na língua nativa da pessoa. Mas não é disso que a gente está falando, né? Eu quero que saia da minha boca e que entre no ouvido do outro sem um artifício no meio do caminho, certo? É um pouco mais complexo, porém, a empresa do Elon Musk, chamado Neuralink, não que eu concorde ou que eu tenha qualquer opinião sobre isso, tá? Ela está criando um chip para se colocar diretamente conectado ao córtex humano. O que significa isso? Uma pessoa, a partir de agora, vai estar conectada à internet, literalmente. Então, você não precisa mais de smartphone, de glass ou de nada disso, né? O seu próprio cérebro está na internet. Essa loucura vai dar em quê? Eu não faço ideia, né? Então, me parece algo um pouco radical, eu diria, tá? E eu estou tentando ser bastante gentil. Mas, assim, dentro do processo, a gente entende que a tecnologia ela vai evoluir, a gente entende também que as coisas tendem a mudar. Então, comparar o seu estilo de vida de hoje com daqui a 10 anos é muito difícil de prever, porque se a gente for pensar para 10 anos atrás, cara, a gente nunca estaria fazendo uma videochamada como essa, não teria internet suficiente para a gente fazer isso, sabe? Então, as coisas mudam muito rápido, né? Dentro do paradigma que você falou, no mundo de hoje, o artifício ainda é algum artifício externo, como o smartphone, por exemplo, né? Porém, eu imagino que muito em breve esse artifício externo já não seja mais uma necessidade. Inclusive, é bem possível que a gente haja uma introdução do mundo digital junto com o mundo real, que a gente chama de realidade misturada, né, que chama de XR. Então, essa realidade misturada é o fato de você conseguir enxergar coisas do mundo digital a partir dos seus próprios olhos, por exemplo. Tá? Então, eu acho que em algum momento em breve vai rolar um negocinho desse. Entendi, Michel. Eu achei extremamente interessante a tua explicação, mas, de qualquer maneira, se a gente for pensar hoje no nosso cotidiano, em qualquer lugar do mundo, hoje a pessoa tem um celular, você falou de apenas uma caneta que traduz. Sim. Então, usar um artifício, um aparelho, literalmente, que possa ajudar essa comunicação, para mim já é uma realidade, isso aí já se basta. A questão do implante neural, que todo mundo já ouviu falar alguma vez, e com esse avanço da tecnologia se fala muito do implante neural, isso é uma coisa realmente que a gente não sabe onde vai parar. Mas eu acho que se você, hoje em dia, todo mundo tem um celular, você falou uma caneta, eu nem imaginava uma caneta, imagina um celular, e que muita gente hoje em dia faz uso já dessa tecnologia, pelo que eu sei, né? Ele digita ali, ou fala ali, que o Google já tem essa inteligência, eu acho que o Google também é um precursor disso, que você fala ali e se corresponde em qualquer língua, né? É isso aí. A diferença entre o Google, por exemplo, e um ChatGPT, os dois são inteligências artificiais, tá? É que o Google ele tem um foco de traduzir, ou seja, ele traduz ao pé da letra aquilo que está sendo escrito, né? Faz alguma adaptação de linguística, mas é uma adaptação linguística onde ele tenta manter o contexto e ele não entende muito bem sarcasmo, não entende muito bem as questões de piada, justamente porque ele não pega o contexto como um todo, ele só traduz uma frase de maneira isolada.
O ChatGPT, por ter a capacidade de compreensão, ele não somente traduz, ele compreende. Então é diferente. Ele entende que aquilo é um sarcasmo, ele entende que aquilo é uma piada, ele entende que aquilo se converte. Eu vou te dar um exemplo bom disso. Se eu estou fazendo a legenda de um filme, por exemplo, né? Imagina que eu estou dublando um filme. A piada que funciona nos Estados Unidos não funciona no Brasil. Então eu preciso adaptar a piada e não repetir ela. Esse é o ponto da coisa. Adorei! Davi, fala que tu tá se coçando aí, que eu sei que você quer falar. Bom, tentando trazer agora, com toda essa introdução muito rica, né, isso me fez pensar sobre algumas questões. Eu me considero um usuário nível médio de tecnologia, tá? Não me considero avançado, porque eu não sei programar, tenho várias limitações também de uso, mas eu sou um aficionado por tecnologia, então tudo que é ferramenta que sai, eu estou olhando, gosto de buscar. Então, eu transito bem nesse ambiente, com as minhas limitações, mas eu transito bastante bem. Mas dentro do público, principalmente que a Rede Insight atende, existe uma camada de pessoas que não transitam bem em tecnologia, elas não têm familiaridade com tecnologia. Você pega ali um cozinheiro, uma costureira, uma manicure, que de repente estão ali no dia a dia delas, muitas das vezes nem tem computador em casa, às vezes só tem lá o celular e usa basicamente o Instagram e o WhatsApp. Quando elas ouvem falar em ChatGPT, inteligência artificial, multiverso, essas coisas todas, eu imagino que deva dar um pouco de calafrio, né? Deve dar aquele frio na espinha de falar, caramba, o que eu vou fazer agora, né? Como é que eu entro nesse negócio? O que eu uso? Qual é a ferramenta que eu consigo usar para poder acessar essa história toda e fazer parte disso e não perder o bonde? Porque o grande problema aí nessa brincadeira é a pessoa ter a sensação de que está ficando para trás. Sim. Né? A tecnologia está evoluindo e ela está parada ali, não está conseguindo acompanhar. Então, Michel, existem ferramentas hoje que facilitem a vida desse usuário, né, de nível básico, que, de repente, não consegue se integrar a essas novas tecnologias e acessar lá a OpenAI para usar o ChatGPT, ou, de repente, uma outra ferramenta que dependa aí de um conhecimento técnico mais aprofundado? Perfeito. Bom, vamos lá. Vamos quebrar alguns tabus, né? Primeiro, a inteligência artificial, ela não é mais só para o corporativo, ela é para todo mundo. Michel, todo mundo quem? Cara, se você tem acesso a um smartphone e você tem acesso à internet, você pode usar uma inteligência artificial de maneira bastante produtiva ao seu favor, tá bom? Dentro daquele conceito de data center que eu expliquei um pouco antes, né? Legal. A partir daí, a gente precisa entender assim, a inteligência artificial, ela continua sendo algo complexo, porém, existem empresas e pessoas que estão trabalhando para reduzir essa complexidade, entregando para o usuário uma interface mais fácil de se entender e de se mexer. Ou seja, para quem está programando esse troço, é um bicho de 7 cabeças. Mas para quem está usando, não é tão complexo assim. A gente vai ver uma ferramenta funcionando nisso, e eu quero mostrar um exemplo real. Então, deixa eu mostrar primeiro o que é o complexo, para a gente só ter um paradigma, e depois a gente vai para o que é o simples, e quanto que essa ferramenta vai facilitando, tudo bem? Isso aí que vocês estão vendo na tela é uma rede neural, tudo bem? Então, como é que funciona esse negócio da rede neural? Do lado esquerdo aqui, o amarelinho, é o que você digita, que ele chama de input layer, certo? A partir daí, isso passa por um monte de neurônio que está conectado lá dentro do computador, isso tudo aqui é digital, e por fim, ele te responde alguma coisa, certo? Então, aquele treinamento, aquele monte de coisa que a gente falou lá atrás, do melhor mecânico e tal, essas coisinhas verdes aqui. Então, ele vai entender a sua entrada, vai passar por esses neurônios, vai entender o que você está tentando digerir e fazer, e depois vai te entregar uma resposta. Isso aqui, para um usuário final, é altamente complexo e altamente difícil de compreender, entendendo que essa malha está tudo conectado com tudo, certo?
Aí a gente entra num outro processo de tentar compreender isso de uma forma um pouco mais fácil, tá bom? Então imagina aqui o seguinte, isso aqui é uma rede neural bastante simples, que é só para exemplificar a fragmentação, né, a clusterização, classificação, da forma que você quiser chamar, de clientes, de grupos de clientes. Então, existem dois grupos de clientes aqui, por exemplo. Tem o grupo laranjinha e tem um grupo azulzinho. Então, esses grupos de clientes, eles representam coisas diferentes dentro da empresa. Mas como que eu separo elas? Né? Que padrão eu tenho dentro disso? Né? Eu sei que um está fora e um está dentro porque está plotando essa imagem aqui e eu estou conseguindo enxergar. Mas isso aqui para a máquina é só um monte de dados, né? Esse aqui comprou X coisa, esse aqui comprou outra coisa, esse aqui comprou outra coisa, esse aqui fez uma compra menor, esse aqui sabe, então são nichos diferentes. A hora que eu rodo essa inteligência artificial e eu peço para ela entender e interpretar esses dados, ela automaticamente começa a classificar isso para mim. Então, aqui, por exemplo, ela já classificou. Todo mundo que está dentro do círculo azul pertence a um grupo e todo mundo que está fora do círculo azul pertence a outro grupo. Isso fica ainda mais interessante quando você tem uma classificação muito mais complexa de ser vista, tá? Lembrando que esse laranja e esse azul aqui, ele só existe para que a gente consiga compreender. Isso aqui é tudo uma coisa só. Eu imagino que seria tudo preto e branco. Ele vai lá e consegue começar a entender o comportamento, a cruzar essa informação, a se adaptar a esse modelo de dados, e ele começa a ganhar uma forma onde ele vai começar a se adaptar e a se modelar dentro do processo a fim de encontrar essa tangente, né, esse padrão aqui que ele vai fazer, tá? Eu não vou ficar entrando muito nos critérios, tá? Do que tem que fazer, do que não tem que fazer, mas eu acho que já deu para entender, ó, tá vendo? Ele vai lá tentando encontrar os padrões, diluindo uma coisa da outra, para que você consiga, de fato, ter algo consistente no final das contas. Tudo bem? Então, essa é a forma muito complexa de fazer, é isso aqui que acontece por trás dos panos. Legal. A partir daí, a gente tem as formas mais simples de se fazer, certo? Então, eu estou com um sistema aqui chamado marketizador, certo? Esse sistema, ele está conectado ao OpenAI, que é o GPT-3, nesse caso aqui também o GPT-4, e esse cara, ele é específico para se criar marketing digital, tudo bem? Então, vamos pensar no seguinte, tá? Eu tenho alguns critérios aqui que são importantes para se fazer marketing digital. Primeiro, uma empresa, né? Eu vou cadastrar uma empresa nova, certo? Vou cadastrar uma empresa fictícia, tá? Mecânica do Michel, certo? Então, eu trabalho aqui com atuação setor automotivo, certo? O endereço, Rio de Janeiro, não vou entrar muito no critério. Um contato qualquer, contato@mecânica.com.br, estou colocando qualquer coisa fictícia, tá? Público-alvo, pessoas que precisam de consertar seus carros, né? Vou colocar assim. História da empresa, criada em 2022, a mecânica Michel é especializada em veículos e carro, botar assim, em carro de passeio, de maneira geral. Atendemos as principais marcas oh, meu Deus. Atendemos as principais marcas e fazemos orçamento grátis, beleza? Não está no melhor português e a ideia é essa mesmo, tá bom? Missão, entregar um serviço de alta qualidade para que os clientes saiam satisfeitos, beleza? Os valores, ética, transparência e honestidade, certo? Produto e serviço, mecânica em geral, conserto de veículos, conserto de veículos
e troca de óleo, revisão periódica, enfim, tá bom. Salvar alterações. Certo? A empresa está criada, está aqui, ó, mecânica do Michel. Até aqui, não preciso de nenhum conhecimento técnico, tá? Tudo tranquilo no formulário. Vou vir aqui em campanhas, eu vou criar uma nova campanha, tá bom? Então, empresa, mecânica do Michel, título da campanha. Venha fazer sua revisão com a gente, certo? A quem é o meu público-alvo? Pessoas que precisam fazer a revisão do carro, certo? O que eu quero dizer aqui? Eu quero informar as pessoas que a mecânica do Michel pode fazer uma ótima revisão cobrando um preço justo. Certo? Qual canal de comunicação que eu quero usar? Então, eu tenho N canais de comunicações aqui, certo? Eu posso mandar mensagem, fazer marketing digital. Então, vamos selecionar aqui como se fosse um marketing digital, tá? Então, isso aqui pode ser um e-mail, pode ser um post, pode ser um carrossel. Vamos imaginar que isso aqui seja um e-mail de marketing, tá bom? Aí eu posso escolher, inclusive, o tom de voz, porque é uma inteligência artificial que está fazendo, isso não está programado, né? Então, vamos botar um tom de voz aqui, ó, divertido e engraçado. Criar texto da campanha. A partir daí, a inteligência artificial está analisando o que eu escrevi e o que eu solicitei para ela, juntamente com todos os dados da empresa, e com base nessas informações, ela vai gerar para mim uma campanha especificamente focada naquilo que eu pedi para ela. Nesse cenário, foi um e-mail, tá bom? Então, ela botou aqui, ó, assunto, venha fazer sua revisão na mecânica do Michel, né? Aí vem aqui o texto, né? Olá, você sabia que a mecânica do Michel oferece serviço de revisão automotiva excepcional, com preço justo e acessível? Sim, é isso mesmo que você leu. Aqui nós entregamos um serviço de alta qualidade com atendimento nota 10. Trabalhamos com equipamentos de última geração para que você possa sair daqui satisfeito e com sua revisão em dia. Nossa equipe de mecânicos está pronta para atendê-lo e tornar sua manutenção do veículo mais fácil e prática. E não acaba por aí. Temos a política de transparência e honestidade para que você fique seguro com os nossos serviços. Além disso, oferecemos orçamento grátis para que você possa se beneficiar dos nossos serviços sem medo de pegar nenhum susto na hora de pagar a conta. Não perca mais tempo e venha fazer sua revisão na mecânica do Michel. Temos uma promoção especial de lançamento para os primeiros 50 clientes. Aproveite logo e garanta a sua revisão com a gente. Entre em contato pelo e-mail contato@mecanica.com.br e agende sua revisão hoje mesmo. Atenciosamente, equipe do Michel. Então, perceba o seguinte, eu passei para ele pouquíssimas informações, né, para a inteligência artificial, e disse para ele a minha intenção. Inclusive, o meu texto não foi bem escrito propositalmente, tá? Então, ele corrigiu o meu texto, ele entendeu o que eu fazia, entendeu o que eu vendia, entendeu o que eu queria como resultado final e escreveu para mim um e-mail com uma excelência que talvez a pessoa que não tivesse tanta habilidade de escrita pudesse escrever. Ficou claro esse exemplo aqui? Gente, isso é maravilhoso, maravilhoso. Esse marketizador, gente, é o projeto do Michel. Vamos soltar confete aqui para ele, porque ele todo humilde não falou nada, mas isso é o que ele vem estudando e trabalhando aí há tanto tempo, e o resultado é esse maravilhoso. Eu acho que responde perfeitamente a pergunta do Davi, né? Como que o pequeno empreendedor pode usar no seu dia a dia a inteligência artificial e não tem dor maior do que os nossos empreendedores do que produção de post, né? De produção de post, de vídeo, de material para, enfim, comunicação. Marketizador resolve isso tudo para você. Michel, venda seu peixe. Como que os nossos queridos empreendedores fazem para fazer parte do marketizador? Conta lá, tá todo mundo curioso. Perfeito. Assim, se você olhou isso aqui e achou interessante, né, eu vou te mostrar como que você pode fazer parte disso. Primeira coisa importante do processo que eles precisam entender, né? Quanto custa esse negócio? Michel, isso deve ser uma fortuna, porque uma tecnologia dessa não é algo simples de se encontrar
e nem simples de se fazer, né? Então, cara, primeiro, o marketizador ele tem um preço bastante acessível, inclusive ele começa numa camada de plano gratuito. Então, cara, Michel, não estou seguro ainda, não estou legal de experimentar isso aí. Posso entrar de graça? Pode, vai lá e entra de graça. Todos os projetos que eu faço e que eu trabalho, e esse é uma marca minha, tá? Eu faço isso pensando no público de maneira geral e também tentando auxiliar a minha comunidade a não ficar para trás nesse hype tecnológico que está surgindo. Então, se você é um cara que talvez não tenha tanta capitalização hoje, que quer usar um recurso como esse e que você acha que você não pode, com marketizador você pode. Entra lá e faz, tá bom? Essas 2.000 palavras aqui que você ganha para se usar no plano grátis, dá para você gerar pelo menos uns 5 ou 6 posts aí por mês com tranquilidade. Começa a movimentar a sua rede social, começa a ganhar dinheiro. 10 a 15. 10 a 15, né? Então começa a ganhar dinheiro, começa a movimentar a tua rede social. Cara, tô ganhando dinheiro, tô legal. Agora eu preciso de um plano maior. Eu quero atacar não só mais Instagram, eu quero atacar outras redes, eu quero outros canais de comunicação. Você passa para um plano individual aí com 10.000, né? 5 vezes mais, por apenas R$ 39,90, tá bom? E você vai usufruir de todos esses recursos que eu mostrei para cá agora. Agora, se você é um profissional de marketing, né, que atende outros clientes, ou seja, isso aqui não é só para você, não é só para sua empresa. Você está atendendo outros clientes ali, como você viu, né? Eu tenho ali N empresas cadastradas no meu registro, né? Então, cara, você precisa de um plano profissional. Você tem aí uma larga camada de palavras para ser utilizada, 50.000 palavras, né? E paga apenas R$ 99,90 por mês. Lembrando que o marketizador ele tem uma tendência de reduzir o teu custo, né, o teu esforço de produção de conteúdo em 80%, né? E o texto que ele monta, a chamada de ação que ele monta, tem se mostrado bastante efetivo também na sua taxa de conversão. Então, a galera que vem utilizando, a galera que vem usando isso com a gente, tem tido um aumento de engajamento, um aumento de cliques, um aumento de visualizações bastante poderoso, bastante rico dentro do processo. Algumas pessoas chegaram a constatar 90% de aumento dentro do processo, e são pessoas que já têm um ciclo de vida dentro da internet bastante ativo, tá bom? Então a gente não está falando de pessoas que surgiram de repente, são pessoas que já têm uma quantidade significativa de seguidores e que teve ali um engajamento bem mais forte utilizando o texto do marketizador, tá bom? Agora, Michel, como é que eu faço para entrar nesse negócio, tá? Então, vou entrar aqui em www.marketizador.com.br, tá bom? O site é bastante simples, a gente está começando agora, tá? Então, você vai vir aqui, ó, criar conta. Na hora de criar conta, a gente só precisa de 4 coisinhas suas, né? O nome, o e-mail, o telefone e uma senha. Cadastrou isso aqui, você vai seguir para o próximo passo, vai cair naquela telinha para você escolher o seu plano. O plano gratuito nem sequer precisa de cartão de crédito, cara, não tem cartão, não tenho conta no banco, não tem problema. Entra pelo gratuito, faz a forma que você achar lá. A hora que você começar a capitalizar, a hora que você começar a vender, e eu acredito que você vai começar a vender, aí você faz o teu cartão de crédito, transfere para um plano maior, continua ajudando a gente e continua ajudando essa comunidade. Para a gente continuar podendo entregar isso para outras pessoas. Então é bastante simples. www.marketizador.com.br, criar sua conta, preencheu isso aqui, clicou lá no plano gratuito, já entra na hora, você já pode começar a usar, tá bom? Ah, Michel, estou tendo dificuldade para usar. Tem algum vídeo de apoio? Tem vídeo de apoio sim. Entra no YouTube, digita marketizador, você já vai ver alguma coisa aqui, ó, marketizador. Como se inscrever no marketizador? Tá aqui dentro, tá? Marketizador totalmente de graça. Então você pode pegar esses vídeos que a gente está soltando lá no YouTube para que você consiga, de fato, ter todo o apoio necessário para você começar a usar e começar a fazer o que for preciso dentro da plataforma, sem a necessidade de... Oi? Estou vendo aí um canal do marketizador, mas verdinho. Tem 2 canais aí, um parece que não é o seu. Não é o meu, é o de baixo, tá? Esse aqui, ó, marketizador verdinho. Então, é @marketizador, tá bom? Então, tá aqui tudo em forma de vídeo. Cara, Michel, não sou bom com leitura, não sou bom com esse negócio, não sei mexer direito. O vídeo é super instrutivo, setinha apontando, narrador, é tudo muito bem feito para você que, cara, não tem um aspecto de trabalhar bem com a internet, tá bom?
Gente, isso é daquelas coisas que parece bom demais para ser verdade, mas é verdade, né, Michel? A gente aqui da Rede Insight aprova, atesta, somos usuários, a gente jamais traria aqui alguém que fosse falar só por falar, então, sem desculpa, gente. Entra agora lá, www.marketizador.com.br, se inscreve e aí manda o seu feedback para a gente de como isso melhorou a sua vida de produção de conteúdo, de vídeo. Meninos, mais alguma questão que vocês têm para colocar desse super papo com o Super Michel? Tem só uma outra pergunta, que eu tenho visto muito, acessando lá no Instagram, tenho visto muita propaganda, de muita ferramenta, ou de mini cursos, né, para usar chat GPT, inclusive venda de prompts para chat GPT. O que é isso, afinal de contas? Prompts para chat GPT? Então, o chat GPT hoje, ele funciona como uma espécie de chat, assim como é o WhatsApp, por exemplo. Você manda uma mensagem, ele responde essa mensagem. O que seriam os prompts, tá? Os prompts é a forma que você escreve essa mensagem. Então, um prompt, ele vai lá, cria um prompt todo enriquecido para que você consiga alcançar o seu melhor resultado dentro daquilo. Mas eu penso no seguinte, tá? Pensa que cada pessoa tem uma necessidade única. Cada empresa tem uma necessidade única. Então, o prompt, ele funciona muito bem para quem não tem nada, né? Porém, quando você precisa personalizar, colocar a tua marca, colocar as tuas coisas, aquilo já não fica tão bom. Por quê? Porque ele é feito para ser para todo mundo, não é feito para ser para você, né? Eu acho que esse é o grande ponto do que o marketizador traz e que é a diferença crucial entre ele e o GPT. O marketizador, apesar de usar o chat GPT, ele nicha para que você possa personalizar aquilo ali de uma forma que te atenda dentro de um contexto específico. O chat GPT, ele trabalha de um contexto muito amplo. Então, o que acontece? Quando ele vai criar um texto que você não nicha direito, que você não passa para ele um prompt correto, que você não estabelece de maneira assertiva a tua instrução, ele vai te dar um texto nada a ver, e em alguns casos até vai viajar, sabe? Vai inventar um monte de firula e tal. Então, dentro do processo, né, mesmo que você vá lá, compre aqueles prompts e tal, e eu não recomendo que você faça isso. Se você quiser experimentar o GPT, entra lá no site do chat GPT, experimenta ele sem prompt nenhum, entende como a ferramenta funciona, porque isso vai ser melhor. Agora, cara, eu não quero perder tempo com isso. O meu negócio é vender pipoca, o meu negócio é fazer cabelo, o meu negócio é fazer unha, o meu negócio é fazer mecânica. Eu não quero perder tempo escrevendo com robô, tentando entender como é que a tecnologia funciona e tal. Aí você parte com uma ferramenta pronta, e nesse caso, por exemplo, é o marketizador, e existem N outras por aí, tá bom? Ficou claro? Coisa linda, mais alguma questão, meninos? Cara, estou satisfeito. Eu acho que ele trouxe aqui um cenário bastante completo do que a gente tem hoje, né? Inclusive trazendo essa solução dele, que a gente já usa, né? Eu uso, você usa, Paulo também, a gente usa aqui na Insight, e viu que realmente funciona bem legal, economiza bastante tempo para a gente. Eu acho que isso é o principal, no final das contas. Tem duas coisas essenciais que eu vejo que o marketizador tem ajudado, pelo menos a mim, tem ajudado bastante. Primeiro, a buscar inspiração. Às vezes eu não estou inspirado para escrever. Tenho lá até imagem para postar, mas eu vou falar o que sobre essa imagem, né? Então, eu coloco lá o que eu queria com esse post, né? E aí ele me traz o texto pronto. Então, me economiza todo o trabalho de ficar pensando sobre o que postar, e depois o próprio desenvolvimento do texto. E ainda que a pessoa seja boa com as palavras, ela vai perdendo tempo ali, né, concatenando as ideias, e o marketizador faz isso em segundos. Então, essa a economia de tempo que isso gera não tem preço, né, porque o tempo você não recupera, é algo que você pode repor no estoque no final do dia. Então, para mim, você está de parabéns aí pela iniciativa, e eu acho que respondeu bastante aos nossos questionamentos. Muito obrigado.
Michel, obrigada aí pela disponibilidade, pela paciência, pelo super papo. A gente espera aí que com esse vídeo você não tenha mais medo da inteligência artificial e comece a usar hoje mesmo. Até o próximo!